Bora começar. Essa aula é muito especial. Vocês vão entender agora como é que funcionam as suas fomes emocionais. Vou apresentar. Perfeito. Tema: fome emocional. Quero começar a nossa aula com essa frase. A fome emocional nos leva a alimentar a alma, mas muitas vezes ela esquece de nutrir o nosso corpo. Por que eu comecei já com essa frase, gente? Quando a gente tá com fome emocional, a gente não quer comer alimento nutritivo. Eu nunca vi alguém falar assim: nossa, eu tô com ansiedade, vou comer um pé de brócolis. E a gente vai buscar o quê? Vai buscar doce, vai buscar lanches, vai buscar outras coisas. Por quê? Isso mexe diretamente com o nosso cérebro, não só com o emocional, mas mexe com o nosso físico também. Vocês vão entender aqui sobre isso. Mas, quando a gente vive nas nossas emoções mais baixas, a gente está o tempo todo querendo alimentar o quê? A nossa alma, não é o nosso corpo. Por isso que, o tempo que eu passo, além de acabar engordando, o que acontece? Começa a desenvolver as doenças. Por quê? Você está deixando o seu corpo fraco o tempo todo. E não existe separação, gente. A mente, o emocional e o seu corpo físico são um só. Não tem como uma pessoa ser magra no corpo e ter emoções negativas e viver com pensamentos negativos. Não combina. É um todo. Então, até mesmo as pessoas que estão ali com as emoções mais negativas também, ela tá acima do peso, ou quando tá acima do peso, tá na depressão, tá tudo combinando com aquilo. Então, se eu não mudo aqui, se eu não aprendo a controlar aqui, não é sobre não sentir, tá? E a pessoa fala assim, ai, eu não quero sentir ansiedade. Não tem como, só se você não fosse um ser humano, se fosse um cachorro que vive ali na paz dele, bebendo água e comendo. Mas um ser humano tem ansiedade, tem medo, tem raiva, tem tristeza, a gente sente isso. Só que é sentir a emoção certa no momento certo. Então, por exemplo, bati meu dedinho aqui no cantinho da cama. Doeu o dedinho, eu fiquei com raiva ali na hora que eu bati meu dedinho, mas foi uma raiva que foi na hora. Só que eu vou ficar levando essa raiva o dia inteiro, vou criar ódio da cama, não vou querer mais nem dormir na cama porque fiquei com raiva dela e vou levar isso pra minha vida inteira, a raiva dessa cama. Então, assim, as emoções, elas são positivas. O medo é uma emoção que ela é uma emoção baixa, porém, ela é uma emoção que faz a gente sobreviver. Porque se eu não tenho medo, eu atravesso a rua com os carros passando, eu não paro para olhar se tem carro passando. Se eu não tenho medo, eu pulo de cima de um prédio porque eu não tenho medo. Então, assim, o medo, ele é uma emoção que a gente precisa. Então, as emoções que são mais baixas, a gente também precisa delas para a gente sobreviver, tá? Mas qual é o problema? Quando eu só fico nessas emoções. O certo do ser humano é se manter nas emoções mais acima. E é isso que a gente vai ver aqui, tá? Então, vamos lá. Eu quero começar trazendo para vocês algumas pesquisas para vocês entenderem por que é tão difícil as pessoas emagrecerem, se manterem acima do peso. E as pessoas, mesmo sabendo de tudo isso, porque hoje, gente, não só eu que falo sobre isso, mas tem várias pessoas falando sobre as mesmas coisas. Sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento humano, sobre autoconhecimento. Tem um monte de mentores falando sobre isso. Só que as pessoas, ao mesmo tempo, estão procurando coisas fáceis. Acham que ainda vai ter resultado pelas coisas mais fáceis. Então, aqui, ó, obesidade atinge mais de 1 bilhão de pessoas, mostra a análise global. Entre 1990 até 2022, a doença mais que dobrou entre os adultos e quadriplicou entre as crianças e adolescentes de 5 a 19 anos. Ou seja, além dos adultos terem dobrado a quantidade de pessoas que estão acima do peso e obesas, isso está atingindo as crianças. Hoje em dia, cada vez mais crianças estão vivendo na obesidade. Por quê? Porque elas aprenderam isso com algum adulto. Uma criança não aprende sozinha, gente. Até os 7 anos, a criança é o que o adulto ensina. Depois dos 7 até os 12, ela começa a ter um nível de consciência. Mas até 12 anos, a criança é o extrato de onde ela está, do ambiente onde ela está inserida, tá? Cirurgia bariátrica, 92% das pessoas voltam a engordar depois da operação. Mostra novo estudo da USP. Ou seja, a USP comprovou que a bariátrica não é a solução definitiva. Ela pode ser um mecanismo de ajuda, mas ela não é a solução definitiva para a obesidade. Por isso que a bariátrica, cada vez mais as pessoas estão voltando a ter o mesmo peso. Quando ela não volta a ter o mesmo peso, ela desenvolve um outro vício. Então, por exemplo, se a pessoa tinha vício em comida, aí ela fez uma bariátrica, ela pode desenvolver o vício em álcool. Aí ela volta a engordar. Pode não estar comendo, mas pode estar bebendo. Mas ela não está comendo nem bebendo. Ela pode ter vício em outras coisas que são ocultas. Por exemplo, vício em compras compulsivas. Ninguém tá vendo, a não ser ela, ali os cartões dela, enfim. Mas ela pode desenvolver esse vício e outros vícios que eu não vou falar aqui, porque são vícios que causam constrangimentos, mas tem outros vícios que são ocultos também, tá bom? Ozempic, aqui falando. Esse medicamento, a Ozempic, risco de pensamentos suicidas. Hoje, está se levantando pesquisas de que quem faz uso da Ozempic, dessa outra que eu não sabia nem qual é, o Egov, sei lá que é isso, porque eu não pesquiso sobre essas coisas, mas enfim, esses medicamentos estão aumentando o risco de pensamento suicida. Ou seja, as pessoas estão entrando em depressão após tomar esse tipo de medicamento. Olha que grave. Então, qual é a solução para a obesidade? Se essas coisas não estão funcionando, mas ao mesmo tempo parece que está uma epidemia. Hoje, vai fazer bariátrica, 3 meses você consegue fazer uma bariátrica. Comprar esses remédios parece que está cada vez mais fácil. E mesmo assim, não está resolvendo, só está aumentando. E as pessoas não entenderam que essas soluções aqui são algo temporário, mas não são a solução definitiva. Se eu não resolvo as questões que estão dentro de mim, eu não consigo não só não emagrecer, mas também não consigo manter. Porque eu posso até emagrecer. Porque emagrecer é uma matemática, gente. Gasto mais calorias e como menos calorias. Se você fizer isso, você emagrece. Mas por que eu não emagreço?
Por que eu não consigo dar conta de não comer um doce? Por que eu não consigo ter autocontrole? Por que eu não consigo manter uma rotina? Por que eu procrastino fazer? Aí é que vem a questão, porque está dentro de nós, é as nossas emoções. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender aqui o que é fome física e fome emocional. A gente precisa entender essa diferença antes da gente começar a entender sobre as emoções. A fome física é o desejo natural de comer quando o corpo precisa de nutrientes. Geralmente surgindo de forma gradual e acompanhada de sinais como cansaço, dor no estômago, irritabilidade. Então, a gente tem isso no nosso corpo. A gente sabe quando está com fome de verdade. Quando a gente está com fome de verdade, a gente não quer qualquer coisa. Aliás, a gente aceita qualquer coisa justamente porque eu preciso acabar com essa fome que está aqui. Agora, quando a gente tem a fome emocional, é diferente, não é qualquer coisa. Às vezes eu quero um chocolate, eu quero um salgadinho. A fome física, não. Se você estiver realmente com fome física, alguém chegar com ovo, você vai comer. Porque é a sua fome física. Eu tô precisando comer. Então, por exemplo, geralmente eu não sou de comer essas coisas tipo salgado na rua. Só que se deu meu corpo pedir, eu tô com fome física, e a coisa que tiver na minha frente é um salgado, eu vou comer. Porque é fome física, não é fome emocional. Entendeu? Então, essa diferença a gente precisa entender, quando é minha fome física e fome emocional. Só que eu sempre tô comendo meu emocional, nunca vou saber quando é que eu tô com fome física de verdade, tá? E nisso o jejum ajuda por conta disso, porque ele ajuda você a começar a perceber quando você tá com fome física, tirando você dessas fomes emocionais. A fome emocional é motivada por sentimentos, como estresse, ansiedade ou tristeza, e não por uma necessidade real do corpo. A fome emocional tende a ser repentina e leva muitas vezes a escolhas alimentares menos saudáveis. Ou seja, quando eu tô com fome emocional, dificilmente eu vou comer algo saudável, a não ser que aquilo tenha uma memória afetiva. Então, por exemplo, o arroz, feijão com ovo me lembra minha avó. Então, pode ser que eu tenha essa fome de afeto, de lembrança da minha avó, então eu vou querer comer um prato de arroz e feijão que vai lembrar minha avó. Porque às vezes, gente, quando eu acerto o arroz ali no ponto que meu marido gosta, que lembra a madrinha dele, ele sempre fala, nossa, esse arroz tá parecido com o da minha madrinha. Não que eu faça o arroz ruim, mas quando eu acerto do jeito que a madrinha dele fazer. E ele fala, esse arroz lembra a minha madrinha. Então, por quê? A madrinha dele tem uma emoção positiva, porque a madrinha dele cuidou dele quando a mãe dele faleceu. Entendeu? Então, a não ser que essa comida saudável tenha essa emoção que você quer relembrar, geralmente você come coisas que não são saudáveis quando você tá com essa fome emocional, e geralmente são coisas bem específicas que você quer comer, tá? Conseguiram entender a diferença entre fome física, fome emocional? Dá um joinha aí se vocês entenderam. Então, vamos lá. A fome emocional, ela se refere à necessidade de comer impulsivamente em resposta às emoções, em vez de uma verdadeira fome física. Esse tipo de fome está ligada a estado emocional, psicológico ou social da pessoa, e não a uma necessidade fisiológica do corpo. Ou seja, a fome emocional sempre vai estar ligada a essas três coisas, tá? Suas emoções, seu psicológico ou social da pessoa, ou seja, as suas relações. Vai estar ligado a uma dessas três coisas. Por isso que a gente tem que observar o ambiente. E essas fomes emocionais, elas não vêm em qualquer momento. Elas geralmente são ativadas por quê? Ou é pelas emoções, o que eu estou sentindo, ou é pelo que eu estou pensando, que o que eu penso faz eu sentir, ou é o ambiente que eu estou, que faz essa fome emocional, ela é ativada. Então, por exemplo, às vezes você está num ambiente, numa festa, por exemplo, todo mundo tá comendo. Então, nesse ambiente social, para mim, que há conexão com essas pessoas, eu acabo comendo. Mas às vezes eu nem gosto tanto daquelas coisas, mas para ter essa conexão com aquelas pessoas, eu acabo comendo. E depois eu até me arrependo, porque eu falo, nossa, eu nem gostava disso, não sei nem por que eu comi disso. Por quê? Social. Eu precisava me socializar com essas pessoas. A gente vai começar agora a entender os tipos de fome, tá? E aí eu quero que vocês, aqui nesses tipos de fome, vocês vão identificando a de vocês. Então, quem tiver aí, anota, ou vai compartilhando aí no chat. Mas é bom você ir anotando os seus tipos de fome, para você se conhecer, tá? Vamos começar com a fome de solidão. Geralmente, quem tem perfil compulsivo emocional sente muito essa fome de solidão. Fome para comer, preencher o vazio emocional causado pela falta de companhia ou de afeto, tá? Fome de solidão é quando eu tô me sentindo sozinha. E geralmente, gente, se sentir sozinha não quer dizer que você está literalmente sozinha. O sozinho é eu que estou sentindo sozinha, aquele vazio no meu coração. Eu posso estar rodeada de 100 pessoas à minha volta, mas se dentro de mim eu estiver com esse vazio de solidão, eu estiver me sentindo sozinha, então eu tô com essa fome de solidão, tá? Não é sobre ter pessoas ao seu redor, mas é sobre você sentir esse vazio, tá? Então eu tento preencher esse vazio com a comida, quando estou me sentindo sozinho. Então, pessoas geralmente que têm a fome de solidão, passou pela infância por algum tipo de abandono. E esse abandono, às vezes, começou na amamentação. Ou sua mãe tirou você cedo demais da amamentação, ou a sua mãe demorou demais para te tirar da amamentação, aquelas crianças que amamentam até 2, 3 anos, e teve que tirar de uma vez, e aí você ficou sentindo falta, né? Tem dois tipos de compulsivos que sentem muito essa fome de solidão. É o compulsivo do excesso e o compulsivo da falta. O compulsivo da falta é aquele, faltou alguma coisa, então ele quer sempre mais. E o compulsivo do excesso é aquele que recebeu demais, então ele quer sempre mais, mais, mais. Entendeu? Então tem esses dois tipos que sentem essa fome de solidão. Fome de estresse, tá? Comer como uma forma de lidar com a ansiedade, preocupações e pressões do dia a dia. Então, assim, o estresse, gente, ele libera o hormônio do cortisol. O hormônio do cortisol, gente, é que nem um alerta para o nosso corpo. Tá saindo energia demais. Por quê? Se eu tô preocupada, meu cérebro gasta muita energia, gente. O nosso cérebro não quer pensar. Por isso, quanto mais planejada for a nossa alimentação, a nossa rotina, melhor. Porque se você acordar numa segunda-feira tendo que pensar o que você vai comer, que roupa que você vai pra academia, como que vai ser seu dia, seu cérebro já vai bugar 6 horas da manhã.
Por isso que eu preciso planejar antes. Por isso que eu mando para vocês, já planejaram a semana de vocês? Porque eu sei, quanto mais organizada tiver a rotina de vocês, melhor para o seu cérebro. Porque senão ele entra em estado de estresse. Se o meu cérebro entra em estado de estresse, libera cortisol. Se libera cortisol, gasta demais energia, meu corpo faz o quê? Diminui o metabolismo, tá gastando demais energia, acumula gordura, e aí você fica nesse ciclo. Então, quanto mais estressada você tiver, não adianta você estar fazendo atividade física, estar se alimentando saudável. Se você viver estressada, não emagrece. Você pode passar fome, ficar em jejum o dia inteiro. Seu corpo não libera uma graminha de gordura, se você não acalmar esse estresse. Entendeu? Estresse, ansiedade e preocupações em excesso, tá? Fome de tristeza, tá? Usar a comida como uma maneira de se consolar em momentos de melancolia ou depressão, né? Então, tô me sentindo triste, vou pegar um chocolate aqui para me ficar um pouquinho mais feliz. Então, fome de tristeza é isso. Toda vez que eu me sinto triste, eu não sei lidar com a minha tristeza, eu não sei resolver minha tristeza, eu vou comer a comida porque a comida vai me distrair dessa tristeza que eu tô sentindo. Fome da raiva, gente. Comer para tentar controlar ou suprimir sentimentos de frustração ou irritação. Briguei com o marido. Vou comer um chocolate. Fica com raiva do marido e gorda. Né, dá vontade de matar o marido, porque olha o que você fez comigo. Você me deixou com raiva, sair da minha dieta por causa de você. Então, fome de raiva é isso, mas não só a raiva falando do marido, mas passei uma raiva no trabalho, sei lá, passei raiva com a minha mãe, e aí vou lá e como. Aí eu crio dois problemas, que é o sair da minha dieta, agora eu tô com raiva da minha mãe e tô com raiva de mim. Tô com dupla raiva. Era só uma raiva só, agora eu tô com dupla raiva, né? Então, fome de raiva é isso, quando você desconta aquela raiva que você tá na comida. Fome da culpa, tá? Comer como uma forma de lidar com sentimentos de culpa ou arrependimento. Quem aí já saiu da dieta, todo seguindo tudo certinho, ganhei um chocolate, tá falando de chocolate que a maioria gosta de chocolate, tá, gente? Mas tem gente que gosta de outras coisas também, mas o chocolate é quase que todo mundo gosta. Então, ganhei um chocolate no meu trabalho, sem querer, eu acabei comendo chocolate, depois eu percebi, putz, saí da dieta, comi o chocolate. Ah, já saí da dieta, agora eu vou comer um sorvete, vou comer a bolacha, vou comer... Descama tudo, porque tá se sentindo culpada por causa de um bombom que comeu depois do almoço. Era só um bombom. Aí, por conta dessa culpa que a pessoa tá carregando de ter saído, porque de manhã eu falei que ia seguir tudo certinho. Aí, chegou na hora do almoço, eu comi esse bombom. Acabei com tudo. Não, você acaba quando você se sente culpada e vai começar a se punir. Porque um culpado, ele faz o quê? Ele merece punição. Então, eu me puno mais. Então, eu fico nesse ciclo. Aí, no outro dia, eu recomeço de novo. Próxima saída, me culpo de novo. Como mais ainda. Entendeu? Então, a culpa faz você se punir. Toda vez que vocês saírem ali do plano alimentar, vocês precisam se perdoar. Opa, peraí. Me distraí aqui e acabei comendo esse chocolate. Ou, não teve como... A Regina falou pão de queijo. Pão de queijo. Eu falo pra você, pão de queijo também é uma coisa que eu gosto muito. Até contei ontem a história do pão de queijo lá. Se eu falar pra você, se tivesse aquele pão de queijo próximo de mim, eu tinha ido buscar. É que eu tava com muita preguiça pra andar até atrás do pão de queijo. Mas, enfim, vou colocar o pão de queijo. Pô, comi um pão de queijo aqui, que eu não tava planejado, mas passei na padaria, aquele cheiro delicioso de pão de queijo. Fui lá, comprei e comi. Ah, já que eu comi o pão de queijo, já errei mesmo, agora eu vou comer o pão de queijo, eu vou comer o cachorro quente também, e assim vai. Quando vê no final do dia, você tá, não ter aliviado a sua culpa, você tá sentindo ainda mais culpado. Aí, no outro dia, muitas pessoas querem até se punir. Segunda-feira é o Dia Mundial da Punição. A pessoa passou sábado e domingo fazendo tudo errado, aí chegou na segunda-feira, ela vai pra academia, ela quer ficar 1 hora na esteira, tá lá no treino dela que ela tem que ficar 20 minutos, ela fica 1 hora. Não, porque eu comi demais no final de semana, eu tenho que ficar 1 hora agora. Excesso de exercício, excesso na alimentação de ficar... Aliás, excesso não. Reduz a alimentação drasticamente. Ah, hoje eu não vou comer nem carboidrato, porque eu comi um monte no final de semana. Eu vou comer só salada e frango hoje para dar uma aliviada, né? Isso quando não vai para mais radical, que usa diuréticos, que toma excesso de chá, usa chazinho de sene para evacuar, entendeu? Enfim, quando não vai para doenças mais graves, como bulimia, por exemplo, tá? Então, a culpa, ela acaba fazendo a gente ter atitudes que não são tão saudáveis. Fome... Eu coloquei de vocês? Vamos lá. Fome do prazer. Comer para sentir prazer imediato, sem fome real, apenas para desfrutar do momento. Quem nunca passou por aquele momento que tinha algo muito gostoso e você falou assim, eu tenho que comer, senão eu não vou aproveitar essa oportunidade. Porque, tô aqui na festa, já tô cheia da festa. Mas tem um bolo ali, falaram que vai ter bolo de, sei lá, 2 amores aqui. Eu adoro bolo de 2 amores. Se eu não comer agora, eu vou perder a oportunidade. Fome para sentir prazer. O prazer de comer apenas, pelo prazer. Fome de recompensa. Comer como uma forma de se premiar por algo que se fez, mesmo que não haja fome física. O que é a recompensa? Muitas vezes a gente, perdi 3 quilos na semana. Eu mereço, vou me recompensar por isso. Esse famoso eu mereço, né? Eu fiz tudo certinho na semana, eu mereço. Não, você merece estar magra, saudável, feliz, tá se sentindo bem com a vida, mas a pessoa só acha que só merece comida. Eu falo até assim, se é pra merecer comida, vamos comer num restaurante caro, né? Vamos lá pagar bem caro. Agora a pessoa vai, eu mereço uma pizza que ela pode comer a qualquer momento. Você vai comer a pizza, vai no restaurante que tem a pizza. Eu lembro uma vez que eu falei para o marido, eu quero pizza de costela. E aqui só tem um restaurante que fica lá em São Bernardo. Essa pizza de costela, ela custa R$100 essa pizza. Mas eu falei, eu quero aquela pizza.
Isso para mim é merecimento. Quando eu compro algo que realmente tenha valor, não só valor de dinheiro, mas valor realmente. Eu estar comendo aquilo e me sentir feliz de estar comendo aquilo. Agora não, a pessoa, qualquer coisa, porque eu fiz tudo certinho, aí quer essa recompensa. Não, eu mereço. Aí qualquer coisa. Aí ela começa na sexta-feira com eu mereço e o eu mereço vai até domingo à noite. Aí na segunda-feira, vai para qual fome? A da culpa. E vai comendo. E fica nesse ciclo de fomes emocionais. Fome de tédio, tá? Comer quando não há nada interessante para fazer. Apenas para ocupar o tempo, tá? Isso quem tem... hoje, as meninas do desafio, vocês também viram os perfis lá. Quem tem perfil mais estético, ele tem essa fome de tédio. Porque ele é da ação, ele é de fazer. Então, quando ele tá parado sem fazer nada, ele sente esse tédio. Então, ele acaba querendo beliscar. Ele não é de comer muitas quantidades, porém, ele quer beliscar o tempo todo. Por quê? Ele tá se sentindo entediado, ele não tem nada para fazer. E não é dele. Ele gasta muita energia fazendo as coisas, tá? Fome da ansiedade. Comer para aliviar os sintomas de nervosismo ou preocupação. O que é ansiedade, gente? A ansiedade é um medo do futuro baseado no meu passado. Então, vamos compreender. Se eu, no meu passado, passei necessidade financeira, eu, aqui no meu presente, eu estou imaginando que eu vou passar no meu futuro também. Então, eu começo a imaginar coisas do meu futuro que não vão acontecer na maior, 99% das vezes não vai acontecer, mas você criou uma imagem tão grande daquela situação que você começa a sentir ansiedade, mesmo sem o evento ter acontecido ainda. Mas por quê? Em algum momento do seu passado você já passou por isso. Ninguém vai sentir ansiedade, por exemplo, financeiro, se nunca passou necessidade financeira no passado. Ninguém vai sentir ansiedade, por exemplo, de medo de perder o amor de alguém, se no passado ela não foi trocada, traída ou perdeu alguém que amava muito. Ninguém vai ter ansiedade, por exemplo, medo da morte, que a gente já fez, lembra a gente fez uma aula de ansiedade, que eu falei medo da morte. Ninguém vai ter medo da morte no futuro se ela não passou por um evento de morte traumático no passado. Então, sempre a ansiedade, ela vai ser com base no meu passado. Então, se eu não curo o meu passado, o que eu vou continuar gerando mais ansiedade? Porque eu vou estar mais vivendo no passado do que no futuro. Então, fome de ansiedade é isso. Eu quero aliviar os sintomas dessa preocupação que eu estou sentindo. Então, para distrair a minha mente desse monte de preocupação, eu acabo usando a comida. Fome de nostalgia. Comer alimentos ligados a boas memórias ou à infância. Muitas vezes para reviver sentimentos passados. Então, por exemplo, se a minha avó, todo café da tarde, fazia aquele bolinho de fubá, quando eu ver um bolo de fubá, eu vou querer comprar e comer aquele bolo de fubá para relembrar a minha avó. Se a minha avó tem um sentimento positivo que agrega aquele bolo. Você não quer o bolo, você quer o sentimento. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que eu amava bolo, gente. Queria bolo. Eu me sentia mais triste, eu queria bolo. Mas eu não queria o bolo. Eu queria a minha tia que fazia o bolo. Que hoje já não é mais viva. Porque ela era aquela pessoa que você chegava chorando, ela te acalmava. Só que como ela te acalmava, pedacinho de bolo. Senta aqui para comer um pedacinho de bolo. E não tinha uma vez que a gente ia na casa dela que não tinha bolo. Então, bolo só me relembrava ela, mas a forma dela calma de acalmar a gente ali com um pedacinho de bolo. Então, quando eu estava nervosa, triste, eu queria um pedaço de bolo, porque eu lembrava o quanto ela acalmava a gente quando a gente estava triste. Entendeu? Então, eu nunca gostei de bolo. Eu gostava de relembrar a memória da minha tia. Quando eu entendi que o bolo não ia trazer minha tia de volta e que eu podia lembrar dela só no meu pensamento, nem ligo para bolo. É porque eu não como mais açúcar, mas hoje em dia eu nem ligo para bolo, seja zero açúcar, seja o que for, eu nem penso em comer bolo. Mas por quê? Porque quando eu quero lembrar da minha tia, basta eu puxar na minha memória os momentos bons, tá? Então a gente come também alimentos como essa forma de nostalgia, de trazer a lembrança aquilo que aquela pessoa causava em você. E se aquele alimento lembra essa pessoa, você vai querer buscar esse alimento toda vez que você sentir sentimentos negativos e que trazem a lembrança daquela pessoa. Fome de frustração. Comer para lidar com a sensação de não ter controle ou de estar em uma situação difícil. Então, assim, quem tem essa fome de frustração, geralmente é aquela pessoa que percebe que as coisas estão saindo fora do controle dela. Então, por exemplo, vou usar aqui o financeiro. Estou cheia de dívidas. Estou frustrada porque não estou conseguindo pagar essas dívidas. O que eu vou usar? Vou usar a comida como uma forma de distração para essa situação difícil que eu estou. Estou com um problema no meu relacionamento, não consigo resolver essas questões do meu relacionamento. Estou frustrada porque está acontecendo isso no meu relacionamento. Então, eu vou usar a comida para me distrair dessa frustração que eu estou sentindo, tá? Fome de insegurança. Comer para lidar com sentimentos de inadequação ou baixa autoestima. A Renilde falou, sou muito estressada. Sempre achei que isso atrapalhava no emagrecimento. Estresse, gente, ansiedade e estresse são um dos maiores bloqueadores de emagrecimento. Não adianta estar fazendo tudo certinho na alimentação e atividade física. Se não cuidar das emoções, vocês vão ver o vídeo que eu vou mostrar para vocês. Se não cuidar do emocional e dos pensamentos negativos, que faz com que esse emocional ele fique nessas emoções baixas, não adianta, pode ter dieta no mundo, você pode ficar em jejum de 24 horas todos os dias que você não vai baixar. E se baixar, vai baixar pouca coisa. Porque o estresse é esse alerta que o corpo pede para baixar o quê? Metabolismo. Então, acho que aconteceu com você, né, Elisa? Acho que foi em novembro que aconteceu com você. Você falou, Cláudio, tô fazendo tudo certinho, mas não tá mudando meu peso. Aí eu mostrei a mensagem que você mandou. Eu tô estressada, tô cheia de coisa aqui. Estresse. Se eu não cuidar desse estresse, minha gordura não abaixa.
Porque as emoções, vocês vão ver aqui também que eu vou te mostrar, que fazem com que eu comece a emagrecer são as emoções positivas. As negativas são emoções de sobrevivência. Eu não consigo mudar o meu corpo se eu continuar nessas emoções de sobrevivência. Só pensar, se você estiver numa floresta, sem comida, você vai querer reservar ou gastar essa comida? Guardar? A gordura é uma segurança para o seu corpo. Se eu tô nessa emoção da sobrevivência, que é o estresse, o meu corpo vai fazer o quê? Vai guardar a gordura. Porque a gordura é uma segurança para ele. Entendeu? Para quando ele precisa. Vou só desligar esse microfone aqui. Oh, pronto. Então, vamos lá. Fome de insegurança. Comer para lidar com sentimentos de inadequação ou baixa autoestima, né? A pessoa, quando tá com baixa autoestima e se sente insegura com o corpo ou com outras coisas na vida dela, né? Insegurança no casamento, insegurança no trabalho, a insegurança que ela tem. E aí ela vai comer para lidar com essa insegurança dela. Eu não sei lidar com esse sentimento que eu tô sentindo, que eu tô me sentindo insegura nessa situação, então eu acabo comendo para preencher isso. Para que a comida me dê essa certa segurança, porque a insegurança também causa estresse. E aí, o estresse vai fazer com que meu corpo entre em estado de alerta e eu comece a comer e armazenar mais ainda, tá? Então, insegurança também. Porque o corpo, a gordura, gente, acaba sendo como se fosse uma caixa d'água. E uma caixa d'água, por exemplo, se acabar a água da rua da sua casa e você tem a caixa d'água cheia, você se sente segura, eu tenho água. Mesmo que seja por um tempo, mas eu tenho água. A mesma coisa é a gordura. Peraí, eu tô estressada, isso tá gastando minha energia, mas eu tô cheia aqui, eu tô cheia de gordura. Entendeu? Então eu tenho essa caixa d'água, eu tenho essa segurança, tá? Então quando eu tô me sentindo insegura, eu tendo a comer mais para sentir mais segurança com a comida. Fome da rejeição. Comer como uma forma de tentar lidar com a sensação de não ser aceito ou amado. Geralmente, rejeição, gente, também vem. A pessoa que tem a trauma da rejeição, uma pessoa que sofreu bullying na infância, que pode ter sido rejeitada ali ainda na gravidez, pai, mãe, de alguma forma rejeitou essa criança, não aceitou a gravidez, e aí a criança acaba que sofrendo bullying ali na escola também, por um período, ou na adolescência ali, que a adolescente sofre muito bullying, né? Principalmente a criança, nem tanto que a criança não absorve tanto, mas o adolescente sim, o adolescente ele já absorve mais. A adolescente sim, a partir dos 8, 9 anos você já absorve mais. Então, na sua infância, te chamavam de gorda. Então, tá me sentindo rejeitada sempre pelas pessoas. Então, toda vez que na minha vida adulta eu sentir rejeitada, eu vou saber lidar com essa situação como? Comendo. Mas ainda assim, alguém ensinou para você lidar com a sua rejeição dessa forma. Então, muitas vezes, sem querer, os nossos pais fazem o quê? A criança tá chorando, toma um pirulito aqui para você se acalmar. Então, como eu lido com os sentimentos? Com a comida, entendeu? Porque tudo alguém em algum momento apresentou isso pra gente. Você não tirou da sua cabeça nada. Nem eu falo pra vocês, o bolo. Eu não tirei da minha cabeça o bolo. A minha tia dava bolo quando a gente tava triste. Então, o que eu aprendi? Se eu tô triste, eu como bolo. Ao invés de eu resolver minha tristeza, eu vou comer. Entendeu? Então, você não tirou nada da sua cabeça. Você só ampliou na sua vida adulta aquilo que você aprendeu de alguma forma na sua infância. Mas porque na minha infância tem algumas pessoas que eram, mas eu não era gordinha, agora eu sou gordinha. Por conta disso, porque você ampliou aquilo, querendo ou não, talvez tinha um certo controle dos seus pais ou de quem estava com você. Só que na vida adulta, eu sou adulto, eu tô sob controle da minha vida, eu faço o que eu quiser e acabo ampliando isso, tá? Fome de conforto. Fome como uma maneira de buscar conforto em momentos de desconforto emocional ou físico, tá? Essa fome de conforto, gente, é quando eu estou mudando algo em mim. Então, até mesmo quem passa pelo processo da mudança, você é uma pessoa antes. Aí você começa a entrar, que a gente chama do rio da mudança. Começa a mudar, né? E mudar dentro de mim. Quando eu começo a mudar e eu não reconheço mais que eu sou a mesma, eu sinto esse desconforto. Porque entre quem eu era e entre quem eu estou me tornando, fica um vazio. E tem gente que não sabe lidar com esse vazio. Quando eu não sei lidar com esse vazio, eu tendo a voltar a ter os mesmos comportamentos, porque eu não sei lidar com esse desconforto, seja emocional ou seja físico. Entendeu? E geralmente é mais forte o emocional. Eu estava fazendo até uma sessão, antes de atender, de começar aqui com vocês, eu fiz uma sessão e eu conversei justamente com a minha aluna sobre isso, sobre o fato dela estar passando por esse desconforto. E aí, é essa sensação de vazio, de que não sou mais eu. Só que quem consegue lidar com essa sensação por um tempo, ela consegue ultrapassar e criar a nova personalidade dela. Mas quem não consegue lidar, o que ela faz? Ela volta a ser quem ela era e ela volta a comer. Então, passar por esse estado de dor, né, que é esse vazio, de eu não sei quem eu sou, é necessário na mudança. E é difícil, eu sei, porque a gente sofre, gente. Eu passei por isso. Eu vejo várias alunas minhas passarem por isso. Só que se você consegue passar por isso, você tem a mudança completa, tanto mente, emocional e no seu corpo físico também, tá? Então, as pessoas, quando não sabem lidar com o desconforto, elas voltam a ser. Por isso que, às vezes, as pessoas começam, eu tô fazendo tudo certinho, tá dando tudo certo, só quando ela dá de frente com esse desconforto, que é esse vazio, ela volta para o mesmo lugar, tá? Fome da ansiedade social. Comer para lidar com nervosismo ou desconforto ao estar em situações sociais. Então, assim, ansiedade social é quando a pessoa não sabe lidar com o lugar que ela está. Então, eu vou dar um exemplo. Em 2021, eu fui convidada para participar de um evento onde só tinha empresárias. Eu era empresária naquela época? Não era, não tinha empresa, não tinha nada. Aliás, eu estava desempregada, tinha acabado de sair do emprego. E aí eu fui convidada e eu fui, né? No evento lá. Só que eu me senti muito desconfortável naquele lugar. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sou empresária, não sou ninguém, acabei de ficar desempregada, tô recebendo seguro-desemprego. Eu tô fazendo no meio desse monte de mulher cheia de dinheiro.
porque era destino de Deus, eu estava naquele lugar. Mas estava lá, eu estava sentindo muito desconfortável. Eu lembro que naquele dia eu fui, eu acho que foi lá fora, num mercadinho, não lembro. Fui lá, comprei um saco de amendoim e comecei a comer o amendoim. Ansiedade social. Comecei a comer por conta disso, para lidar com aquele nervosismo que eu estava sentindo. Eu não queria falar com ninguém, porque eu ficava com medo até de falar. Como é que eu vou falar com essas pessoas? Eu nem sei do que elas falam, porque a maioria lá era. A maioria não era todas as empresárias, porque era um evento, que é o evento de empreendedorismo da Kenia Gama. Eu fui convidada porque eu era representante da Cinta Modeladora na época. Aí eu fui convidada, mas depois eu me conectei com algumas pessoas, mas ali no primeiro dia realmente eu senti essa fome de ansiedade social por conta disso. E às vezes a gente sente também, quando a gente tá num lugar que a gente meio que não conhece ninguém, a gente tem aquela certa timidez e acaba sentindo essa fome social. Fome de pressa, comer rapidamente em momentos de pressão ou falta de tempo, buscando um alívio momentâneo, né? Às vezes não tenho tempo, tô trabalhando, trabalhando, paro para comer 10 minutinhos ali e como com pressa. E quem passa muito tempo comendo com pressa, acaba aqui criando esse hábito. Eu trabalho no meu antigo trabalho, eu só tinha 15 minutos de almoço, gente, porque eu trabalhava só 6 horas. Eu só tinha 15 minutos. Então, quando eu fiquei em casa, eu não conseguia comer devagar, eu só comia com pressa, comendo rápido, porque era como eu tinha que comer lá. Então, quando eu como com pressa, o meu estômago não dá tempo de mandar a mensagem pro meu cérebro que eu estou saciada. E aí acontece, o que pode acontecer? Eu querer comer mais. Eu acabar repetindo e comendo mais do que o meu corpo necessita, porque eu comi com muita pressa, tá? Fome de desespero. Comer em momentos de crise emocional, quando a pessoa sente que perdeu o controle da situação, né? Então, fome de desespero é o quê? Tô desesperada. Aconteceu uma coisa, sei lá, muito negativa, eu não sei o que fazer, eu tô desesperada, então eu acabo comendo para me distrair daquela situação, porque eu não consigo resolver. Então, a minha solução naquele momento é comer, para me distrair. Fome da falta de controle. Comer para tentar recuperar o controle em uma situação onde a pessoa se sente impotente. Sabe aquela situação que você sente que você não consegue resolver? É essa fome de falta de controle. Entendeu? Então, às vezes, estou passando por uma situação difícil no meu casamento. Por exemplo, meu marido pode ser alcoólatra. E eu sinto que eu não consigo controlar essa situação. Já falei, já reclamei, já brigamos. Mesmo assim, ele continua fazendo a mesma coisa. Então, eu vou sentir que eu não tenho controle sobre essa situação porque eu estou impotente. Não está sob o meu controle, é ele que tem que decidir parar de beber. Então, por ter essa impotência, eu começo a usar a comida para preencher aquilo que eu estou sentindo. Fome da aceitação. Comer em resposta à necessidade de se encaixar em um grupo ou ser aceito pelos outros. Ou seja, vamos supor que você vai num evento de trabalho. E lá nesse evento estão servindo coxinha. Você nem quer a coxinha. Mas para você se sentir aceita pelas pessoas que estão lá, você acaba comendo coxinha. E isso não acontece só assim, em questão de trabalho, mas às vezes na família. Então, eu tô indo visitar a minha mãe. E aí minha mãe fez lá aquele almoço com aquela lasanha, mas eu não quero comer lasanha, porque eu tô ali seguindo meu plano alimentar, eu segui. E aí você chega lá, tá seus irmãos, tá primo, tá todo mundo, aí começa todo mundo a falar, você não vai comer nem um pedacinho, não sei o quê. E você, para ser aceita por aquelas pessoas ali, você acaba comendo. Então, a fome de aceitação é sempre pelo grupo social, para me relacionar com aquelas pessoas, eu acabo comendo o que aquelas pessoas estão comendo, né? Eu lembro que em outubro eu gravei um podcast, gente. E aí, quando eu cheguei no podcast, eles são patrocinados pelo Açaí da Barra. E aí, me deram um pote de açaí e colocaram na frente ali para mim. Aí, eu olhei assim, o pessoal comendo açaí, todo mundo comendo açaí, eu falei assim, eu tenho que comer o açaí? Aí ele falou, seria bom pro patrocinador ver. Eu falei assim, mas me desculpa, isso eu não vou fazer. Aí ele, por que você não come açaí? Eu falei, não como açúcar. E o açaí tem açúcar. Então, eu acabei não comendo. Se eu tivesse essa fome de aceitação, eu ia comer aquele açaí. Indo de contra aquilo que eu não faço, que é comer açúcar, só para ser aceita ali pelas pessoas, entendeu? Mas como essa questão para mim é muito mais forte do que ser aceita por aquele grupo de pessoas, eu consegui ali dizer não, tá bom? Fome da competição, tá? Comer para acompanhar os outros ou se inserir em uma competição social, como comer mais ou se envolver em hábitos alimentares de outras pessoas, tá? Fome de competição, gente, tem pessoas que realmente elas criam essa competição com comida mesmo. Hoje em dia tem gente que até ganha dinheiro para competir quem come mais, tá? Mas às vezes, na nossa própria casa, convive com família, às vezes com irmãos, a gente acaba tendo essa fome de competição. Eu lembro muito bem quando eu era obesa, às vezes a gente fazia um monte de pastel na casa da minha mãe. Tem até uma foto, gente. Aquele monte de pastel, assim, fazia uma passeada de pastel. E acabava que a gente, no final, falava assim, quantos você comeu? E você? Quantos comeu? Parecia uma brincadeira. E às vezes a pessoa falava assim, não, comi uns 6 pastéis, eu comi 7, eu comi 8, a mesma coisa pizza, salgados, acabava acontecendo isso também na minha família. Hoje em dia, eu acho que eu que induzia eles a comer, porque ninguém nunca mais fez pastel assim, ninguém nunca mais fez essas coisas. Eu acho que o problema era eu que induzia eles, não era eles. Mas enfim, a fome de competição é isso. Quando às vezes a gente faz esse tipo de brincadeira, às vezes até mesmo sem querer, achando que isso é saudável, mas isso acaba sendo essa fome de competição só. Pronto. E aí, gente? Quais os tipos de fome aí que vocês identificaram? Conta pra mim aí no chat, quem quiser compartilhar aí os tipos de fome que conseguiu. Se não conseguiu todas, fala algumas que vocês conseguiram. Tinha aberto uma live aqui no Instagram, deixa eu desligar aqui. Ó, Renata, fome de estresse, fome do prazer e fome da ansiedade. Perfeito.
A minha, geralmente, é fome de estresse, ansiedade também eu tenho, esse tipo de fome. Fome de conforto também. Recompensa eu tenho, mas hoje eu já tenho uma estratégia para fome de recompensa, principalmente quando eu tô na rua. Eu sinto que eu quero essa fome de recompensa, eu tomo um cafezinho. Um cafezinho sem açúcar. Roselma falou, ansiedade e estresse. Ótimo. Gente, o primeiro processo da mudança é eu reconhecer. Se eu não reconheço quais são as minhas fomes, se eu não reconheço as minhas emoções, não tem como eu mudar algo que eu não reconheço. Olha, Elisângela, quase todas. Regina, estresse, fome de raiva, fome de culpa, conforto, são 7. Ótimo, Elisângela. Quanto mais, a gente não pode se culpar, eu me identifiquei com muitas. Que bom que, às vezes, a gente, inconscientemente, a gente nem percebe que a gente age dessa forma, entendeu? Mas se eu tô reconhecendo, opa, porque eu tô me observando mais. Isso é o autoconhecimento. Eu me observo mais, tá? Cleide também, ó, 7 fomes, meu Deus. Não, gente, isso é bom, isso é positivo, tá? Porque eu já sei reconhecer. Quando eu reconheço, eu consigo perceber no momento que eu tô sentindo essa fome. Por isso que eu trouxe elas para vocês terem clareza, tá? Então, agora eu quero que vocês vejam esse, tá? Essa aqui Deixa eu é a parar famosa... aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Prestem atenção, essa foi uma aula que uma professora cientista deu, falando sobre a dopamina. Quando a gente fala sobre fome emocional, você tem que entender o que você está buscando com o alimento. Além de preencher essas emoções, algo acontece no meu corpo quando eu busco esses determinados alimentos, né? Então, deixa eu só voltar aqui para vocês assistirem. Pronto. Essa aqui é a famosa dopamina. É a química do autocontrole. Tá? Isso aqui é algo físico, não é metafísico, não é espiritual. É uma substância química que está no seu cérebro. Toda vez que você sente recompensado por um acontecimento, essa substância está ali presente. Se a gente injetar essa substância em você, você vai ter uma resposta comportamental. Se a gente tirar essa substância, você vai ter uma resposta comportamental. Então, isso não é espiritual, isso é físico. Correto? Então, assim como a dopamina, a gente tem o GABA, a gente tem um monte de outras substâncias responsáveis por medo, angústia, sofrimento, raiva, ódio, tudo isso é substância química. E essa substância está no cérebro. E a gente achava que ela ficava ali. Não fica. Essa dopamina se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos e se derrama na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea ela atinge todas as células. Todas as células do corpo, então ela tem vários terminais. Ó. E esses terminais vão encaixar substâncias diferentes. Elas encaixam. Quando elas encaixam, essas emoções se derramam na corrente sanguínea e atingem todas as células. Então, quando você sente luxúria, seu rim também sente. Seu baço também sente. Seus ossos sentem também. Seus gânglios, principalmente suas gônadas, suas células excretoras de substâncias, tá? Todas elas sentem também. E se manifestam de acordo. Tá? Agora, a célula que tem o maior número de receptores é a célula neurológica, lembra? A sinapse. Na sinapse ela tem uma infinidade de receptores para tudo isso. A segunda célula do corpo, com o maior número de receptores para a química cerebral, são as células imunológicas. Então, a célula que mais sente suas emoções, em primeiro lugar, são os neurônios. Segundo lugar, seus leucócitos, macrófagos, eosinófilos, todas as células imunológicas. Ou seja, quando você se sente uma vítima, a palavra vítima é aquele que sofre agressão. E você derrama isso na sua corrente sanguínea, todas as suas células imunológicas se sentem assim e deixa rolar. Diminui a atividade leucocitária. Sua imunidade cai. Então, quando você assiste televisão, 5 minutos de notícia ruim, sem reação racional e cerebral, cai a sua imunidade por 5 horas. Então, se você envenenar sua mente, você diminui suas respostas imunológicas. Entende por que tanto se fala que tem que controlar as emoções? Não é que a gente não vai sentir, eu vou sentir. Estresse é bom, por exemplo, eu vou para academia, eu faço musculação, meu músculo estressa, só que ele entra em recuperação. Só que imagina se eu passar o dia inteiro na academia fazendo a mesma coisa, meu músculo não recupera, o estresse está liberado cortisol o tempo todo, entendeu? Então, controlar as emoções, gente, é ter saúde. Porque imagina uma pessoa que está há 5 anos estressada.
ela começa a desenvolver várias doenças, porque isso é químico, gente. Emoção não é uma coisa bonitinha, coraçãozinho. Não é isso. Emoção mexe com o teu corpo, mexe com o seu cérebro, que as primeiras células que mais têm receptores é a célula neurológica. Então, às vezes, a pessoa pode desenvolver aí um aneurisma, alguma coisa. Por quê? O meu cérebro está o tempo todo recebendo esse monte de química, segundo as imunológicas. Então, eu vou falar para você, o câncer, a emoção que mais causa câncer é o ódio, a culpa. Porque uma pessoa culpada, ela sente ódio do que ela fez. Então, essa explosão que tá de doenças aí, gente, não é algo assim que, tá acontecendo, é porque tem gente que fala que é por causa do tempo, tem a poluição, tem essas coisas também, mas a maior parte das doenças, isso eu ouvi de um médico falando, tem fundo emocional. Porque seu corpo, se você tá estressado, seu corpo tá baixando a imunidade o tempo todo, você tá fácil para receber doença. Então, teve gente aí que morreu na pandemia, que as pessoas falavam, nossa, mas ele era saudável, ele ia pra academia, ele comia bem. Mas você sabe se a pessoa não era estressada, não era ansiosa, não estava nas emoções baixas? Na hora que veio o vírus, ela não deu conta, o corpo já estava todo prejudicado. Então, aprender a lidar com as nossas emoções é isso. Eu aprender a ser saudável. E o ser saudável está muito além de você comer saudável e de você fazer atividade física. O ser saudável está dentro das minhas emoções. Ô, Regina, eu não sei quem é, não. Eu achei esse vídeo na internet, no Instagram ontem. Eu, na verdade, já tinha visto ele ano retrasado. E aí, agora, eu achei ele de novo. Graças a Deus, foi no dia da aula, eu trouxe aqui para vocês. Entendeu? Mas, assim, cuidar dessas emoções é o quê? Não é que eu não quero sentir, mas eu preciso administrar. Peraí, vale a pena eu estar sentindo essa emoção agora ou não? E ali, o que eu tô sentindo, eu preciso resolver. Eu tô sentindo, sei lá, raiva do meu marido. Então resolve. Resolve pra aquela raiva passar. Perdoa. Entendeu? Porque isso vai mexer comigo, vai mexer com o meu corpo, vai me dar doença se eu continuar nessa emoção. Entendeu? E aí eu quero dizer, o que o excesso de dopamina, né? O que é a dopamina, gente? A dopamina, a gente já viu lá o que ela falou. É aquele hormônio que tá ali no seu cérebro. Quando eu como, eu não quero doce. Quando eu falo pra vocês, comida, ela é só comida, não é sobre a comida, é sobre você, não é a comida que você quer a dopamina. Então, se eu como, por exemplo, muito doce, a dopamina tá ali, ó, muito ativada. A dopamina, ela é boa quando ela tá controlada, só quando ela tá descontrolada, ela mexe com o seu pâncreas. O pâncreas não dá conta de toda a glicose que tá entrando no seu corpo. Então, se eu como muito doce, se eu como muito pão, se eu como muito pizza, enfim, os industrializados e farinhas afins aí. Então, a dopamina tá em excesso. Eu não consigo gastar essa dopamina. Ai, Ju, que pena. Então, o que causa o excesso? O excesso de dopamina, quando eu como demais doces, farinhas, enfim, tudo que faz com que a glicose suba muito rápido, que a insulina suba muito rápido. Decisões sem considerar as consequências a longo prazo. Ou seja, eu tenho comportamentos compulsivos. Eu tomo decisões sem pensar no futuro. Então, às vezes, quando a minha dopamina está em excesso, eu fico estressada e eu acabo brigando com pessoas que depois eu vejo que não deveria ter brigado. Então, eu tomo decisões sem pensar no longo prazo o que aquilo vai fazer comigo. Então, às vezes, você não tem... Como eu disse, a dopamina é a química do autocontrole. Se ela tá ali, normal. Se ela tá fora do normal, eu não tenho mais esse controle. Então, agora eu tô comendo, tô aqui, ó. Comendo. Daqui a pouco, depois de um tempo, eu me sinto culpada, por quê? Porque eu não pensei a longo prazo. Se eu tivesse pensado na hora que eu tava comendo, isso não iria acontecer, entendeu? Então, quando eu excesso de dopamina, eu não consigo tomar decisão. Tem uma coisa que eu falei há um tempo atrás, que eu falei pra vocês. Por que eu não como açúcar? Porque quando eu como açúcar, eu me sinto burra. E é verdade, eu me sentia burra. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia estudar, eu procrastinava. E eu gosto muito de estudar, eu passo o dia inteiro estudando, gente. Só que, quando eu comia açúcar, eu não conseguia estudar. Por quê? Excesso de dopamina, eu não conseguia raciocinar, entendeu? Então, pra mim, não é algo que eu falo assim, porque ela quer ser super saudável. Não, gente, eu precisei tirar o açúcar da minha vida, porque senão eu não ia conseguir desenvolver o que eu quero desenvolver, os meus estudos, entendeu? Eu já tô começando a estudar a minha pesquisa de TCC, que vai ser daqui 3 anos, mas eu já tô desenvolvendo ela, eu já tô estudando, entendeu? E vai ser sobre crenças familiares. Como que as pessoas... o meu TCC vai ser sobre o quê? Como que as pessoas, mesmo com a mudança, né, de anos, tecnologia, tudo, por que as pessoas ainda continuam repetindo comportamentos que eram dos pais, da bisavós, entendeu? Então, o meu TCC vai ser sobre isso, e eu já tô estudando. Então, se eu não parasse com o açúcar, que é uma coisa que é altamente viciante para mim, eu não ia conseguir desenvolver isso, porque eu não conseguia lidar com a tomada de decisões. Eu não pensava a longo prazo, só queria prazer agora, tá? Vícios, dependência de substâncias ou comportamentos, como drogas ou jogos de azar. Então, se a minha dopamina está em excesso, eu me torno viciado, tá? E viciado não é só viciado em álcool, drogas, enfim, mas também eu sou viciada em emoções, porque a emoção, ela causa adrenalina. Então, essa adrenalina, eu posso ser viciada. Então, eu acabo vivendo ciclo de comportamentos por conta desse vício que eu tenho em adrenalina. Comportamentos compulsivos como comer em excesso ou compras compulsivas. Tem pessoas que ela não é tão gordinha porque ela também tem um vício na compra. Então, ela tem os dois vícios juntos ali associados. Então, ela acaba comendo demais e comprando demais também, tá? Então, isso também acaba acontecendo quando a dopamina está em excesso. Desregulação do humor. Euforia seguida de frustração ou irritação, né? Então, a pessoa fica frustrada com uma coisa e fica irritada e acaba descontando nas pessoas, ou nela mesma, acaba descontando por conta dessa irritação. Aumento da ansiedade. Busca constante por gratificação, gerando inquietação. Ou seja, eu quero
prazer a todo momento, porque a ansiedade me gera medo e eu quero fugir disso aqui, então essa inquietação eu vou acabar descontando e gerando esse excesso de dopamina também, tá? Diminuição da satisfação, necessidade de estímulos mais fortes para alcançar prazer. O que acontece, gente? Se eu começo a buscar comida, né, quando eu tô me sentindo com medo, vamos lá, tô com medo, eu busco a comida. Aí hoje eu comi um quadradinho de chocolate, resolveu, me aliviou esse medo. Aí eu vou comendo. Toda vez que eu sinto medo, eu como um quadradinho, daqui a pouco eu vou querer metade do chocolate. Aí eu percebo que já não deu mais conta, eu vou comer uma barra de chocolate. Cada vez eu vou aumentando mais. Conforme isso vai meio que acostumando, você vai querendo mais e mais e mais. Quando você vê, você tá comendo demais. Mas começou com aquele quadradinho de chocolate quando você sentiu medo. Então, diminuição da satisfação é isso. Eu quero mais. Eu tô sempre querendo mais. Eu vou aumentando aos poucos, gradativamente. Quando eu vejo, eu já tô comendo uma quantidade muito absurda de alguma coisa. Falta de controle. Dificuldade em resistir a impulsos, mesmo sabendo que são prejudiciais. Então, assim, se a minha dopamina tá descontrolada, eu não consigo lidar com os impulsos. Eu sei que isso é prejudicial. Eu sei que comer esse monte de pizza vai me prejudicar no meu emagrecimento, em tudo. Eu vou me sentir culpada, frustrada. Mas eu não consigo lidar com isso. Porque a dopamina tá ali em excesso. Então, eu preciso preencher mais e mais e mais, tá? Esses comportamentos indicam um ciclo vicioso e pode afetar negativamente a sua saúde mental e emocional, tá? E aí eu quero trazer aqui para vocês agora as emoções que vocês precisam começar a cultivar e aquelas emoções que a gente tende a diminuir para conseguir alcançar, tá? Teve uma outra aula que eu mostrei a tabela das emoções, mas hoje eu trouxe dessa forma as emoções, tá? Emoções de altruísmo, são emoções da criatividade. Então, quando a pessoa está nessas emoções aqui, eu já passei para vocês gratidão. Gente, não é uma besteira, gratidão. Eu tenho que começar o meu dia já falando gratidão, entendeu? Mas não é uma gratidão que eu só agradeço na hora que eu acordo, é uma gratidão de eu sentir grata pela vida mesmo, tá? Amor, alegria, inspiração, paz, integridade, confiança, conhecimento, presença. O que é presença, gente? Eu tenho que estar o tempo todo em estado presente. Eu estou no meu trabalho, opa, é aqui o meu trabalho. Opa, se lá em casa tá o vucu-vucu, fica lá o vucu-vucu em casa. Eu estou aqui no meu trabalho, isso é presença. Entendeu? Por exemplo, amanhã eu vou para a faculdade. Quer dizer que na hora da faculdade eu dou meio que uma sumida, porque eu estou na faculdade. A não ser que esteja um momento ali que o professor tá resolvendo alguma coisa, eu pego o celular ali rapidinho e mando alguma mensagem. Mas geralmente eu estou focada ali na faculdade, que é presença. Acabou ali a faculdade? Opa, aí sim, eu respondo ali o que preciso responder. Se é uma coisa rápida, eu ainda consigo responder no meio, mas não, é ali. Eu tô almoçando, gente, eu tenho que estar em estado presente. Peraí, eu tô prestando atenção na minha comida. Não comendo com o celular na mão ou comendo, assistindo televisão, que eu não vou estar em estado presente. A gente não consegue. Pra você fazer duas coisas ao mesmo tempo, um tem que estar no automático e o outro não. Então, provavelmente, você tá comendo no automático e tá prestando atenção no celular. Então, estado de presença é isso, tá? Empoderamento. Empoderamento é realmente me posicionar. É isso que eu quero. Meu emagrecimento, eu vou posicionar para isso. Não importa o que aconteça, não importa que as pessoas tentem me desviar, não importa as críticas dos outros. O empoderamento é eu me colocar na posição daquilo que eu quero, tá? Então, essas emoções, elas precisam ser cultivadas para que você conquiste. Quando eu tô vibrando nessas emoções, né? O que acontece, gente? O tempo todo tá aparecendo oportunidade para mim. O tempo todo. Mas quando eu tô nessas emoções. E essas são emoções altruísmo. Que é altruísmo? Criatividade. Então, começa a ter percepções novas sobre a vida. Agora, quando eu tô nas emoções do egoísmo, tá? Por que emoções do egoísmo? Porque essas emoções eu tô pensando só em mim. Eu não tô pensando no outro. Tô pensando em mim. Quanto que é a gratidão, o amor, isso aqui, você não pensa só em você, você pensa em todo mundo. Então, uma pessoa que se ama, ela ama melhor o marido dela, ama melhor os filhos, ela ama melhor os colegas dela, entendeu? Agora, uma pessoa que não se ama, ela não ama ninguém. Entende? Isso é um princípio bíblico. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu não amo ninguém. Não adianta dizer que eu amo meu filho, eu amo meu... Não ama, você não ama nem você. Então, você não tem como passar para o outro aquilo que você não tem por você, tá? Então, a emoção do egoísmo, dúvida. Dúvida, eu tô duvidando, eu não acredito que eu vou conseguir isso daí. Então, é a emoção de egoísmo, medo, raiva, insegurança, preocupação. Pensa que a pessoa preocupada, ela tá preocupada mais com ela, não tá preocupada com os outros. Às vezes ela, não, mas eu tô preocupada com, sei lá, meu filho. Eu vou dar um exemplo. Teve um dia que minha filha tava demorando a chegar, e eu comecei a ligar pra ela, ela não atendia. E eu comecei a ficar preocupada. Mas minha preocupação era com a minha filha de verdade? Não era. Essa preocupação era eu. Como é que eu vou lidar com o sentimento se acontecer alguma coisa? Era egoísmo. Era eu pensando em mim, no meu sentimento. Mas estava disfarçado de preocupação com a minha filha. Então, como eu não ia saber lidar com esse sentimento de acontecer alguma coisa, eu fico preocupada e começo a ligar para ela ali para ela me atender. E quando ela atendeu, eu ainda falei grosseiramente com ela, porque era o meu sentimento, não estava aguentando o sentimento que eu estava sentindo. Egoísmo. Ansiedade, julgamento, competitividade, hostilidade, tristeza, culpa, vergonha, depressão e luxúria. São sentimentos do egoísmo. Então, a gente precisa estar no quê? Nesses sentimentos aqui. Então, gravem esses sentimentos aqui. Como eu vou sentir esses sentimentos, Cláudio? Se eu estou acima do peso, se eu estou me sentindo mal, um monte de coisa está acontecendo. Então, a gente vai aqui construir algo para vocês começarem a aprender a ter esses sentimentos. Não é que eu vou sempre sentir eles, tá? Os negativos a gente às vezes vai sentir também, mas eu preciso começar a aprender a me manter nos sentimentos mais positivos, para eu conseguir começar a conquistar o meu emagrecimento. Então, o que começa a regular a nossa dopamina, tá, gente? Isso que eu vou falar agora, tá no Instagram, tá no YouTube, o pessoal cansa de falar, mas a gente não leva a sério. É bobagem isso daqui. Exercício físico.
não teria tanta gente falando de exercício físico, gente. Ansiedade, depressão, várias coisas são curadas com exercício físico. Aumenta a liberação de dopamina e melhora o humor. Tá? Alimentação balanceada. Consumo de alimentos ricos em tirosina, como carnes magras, ovos, leguminosas e antioxidantes, como frutas e vegetais. Alimentação, gente. O seu estômago também está cheio ali, ó, de neurotransmissores também. Então, o seu estômago está diretamente ligado no seu cérebro. Então, quer melhorar esses sentimentos negativos? Comer bem. Você se sente mais feliz, você se sente mais grata, você se sente mais em paz. Entendeu? Sono de qualidade. Dormir bem ajuda a restaurar os níveis de dopamina. Tenho que dormir, gente. Quem não dorme bem, envelhece mais rápido também. Entendeu? Tem várias coisas. Quem quiser ir no Instagram do Dr. Baracate, eu acho que tem uma live que ele fala sobre a questão do sono. Eu acho que tá lá naqueles destaques dele que ele fala sobre o sono. Gente, quem não dorme direito vai ser muito prejudicado no futuro. Entendeu? Mas por que eu não durmo direito? Excesso das emoções negativas. Se eu começo a construir as emoções positivas, eu começo a dormir bem. Entendeu? Independente de quantas horas, tá? Que as pessoas, mas tem que dormir 8 horas. Não, gente. Tem noite que eu durmo 4 horas e eu consigo acordar super bem. Entendeu? Então não é sobre a quantidade. Tem um livro que eu li, qual é o nome do livro? Hábitos Atômicos, eu acho. Que ele fala sobre isso. Que antes, que as pessoas falavam, tem que dormir de 6 a 8 horas, senão você não tem um descanso. Não, cada corpo é único. Então, se em 4 horas seu corpo realmente descansar, apagar, porque, né, não adianta dormir e os pensamentos ficarem ali, ó. Mas se realmente seu corpo apagar, 4 horas você consegue se recuperar e você vai acordar no outro dia bem. Entendeu? Então, não é sobre tantas horas eu dormir, mas sobre a qualidade do sono que eu tô dormindo, tá? Meditação, e não sei falar essa palavra, mas mindfulness, é uma palavra em inglês, mas é que reduz o estresse e ajuda no equilíbrio dos seus neurotransmissores. Então, sou muito estressada? Já entendi, Cláudio. O meu estresse está me matando. O YouTube, gente, tem várias músicas para ajudar ali a diminuir o estresse, para você fazer a meditação. O que é a meditação? Não é aquela coisa que a pessoa fica sentada assim, com os dedinhos assim, não é isso, não. Meditação, gente, é eu desligar um pouco a minha mente naquele momento. Então, eu posso, por exemplo, sentar no meu sofá, colocar um fonezinho de ouvido, colocar aquela música no YouTube ali e escutar, fechar meus olhos e tentar não ficar imaginando nada. Ficar ali que seja 10 minutinhos, já vai ajudar. Não precisa de muita coisa. 10 minutinhos, 5 minutinhos do meu dia, eu sento ali, ou na minha cama mesmo, antes de eu levantar. Peraí, deixa eu relaxar minha mente. Ou antes de dormir também, né? Você quer ter esse sono mais de qualidade? Tem algumas músicas, só procurar lá no YouTube. Frequência, que nem tem uma aqui que eu uso geralmente para fazer as técnicas com minhas alunas, que chama Frequência da Felicidade. Então, você coloca Frequência da Felicidade, acima de 432 Hz, né? Que fala. Eu vou mandar um para vocês, tá? 5 minutos. Senta lá, escuta para relaxar sua mente. Mas fica prestando atenção na música. Vem o pensamento, você fala, não, vou prestar atenção nessa música aqui. Peraí, 5 minutos, 10 minutos. Se der pra ficar meia hora, ótimo. Se eu sou muito estressada, eu fico meia hora. Se eu tô só um pouco estressada, eu fico um pouquinho menos. Mas cada 5 minutos, 10 minutos você ficar já vai ajudar demais a diminuir esse estresse, tá? Exposição ao sol, gente. As pessoas não ficam mais no sol. Os antigos, que eles mais faziam era ficar no sol. Ficavam até pretinhos, né? De tanto que eles ficavam no sol. Mas, gente, mesmo que seja antes das 9, que é mais saudável, fica um pouquinho ali, uns 10 minutinhos no sol. Tá? Hoje criou esses negócios, tem que usar só protetor solar e não sei o quê. Só que você vai no médico, a vitamina D tá lá embaixo. Então, tem uma queda muito grande de vitamina D. Você está sendo prejudicado também. Então, fica ali no sol um pouquinho, né? As crianças, quando nasciam antigamente, tinha esse banho de sol de manhã e o adulto parou de tomar banho de sol. Dá nos bebês, mas no adulto, eles acham que ele não precisa. Mas a gente precisa também de um pouquinho de sol, tá? Conexões sociais, interações sociais positivas aumentam os níveis de dopamina. Ou seja, andar com pessoas que são pessoas mais positivas. E tentar excluir as que são reclamonas negativas. A não ser que seja nós mesmos. Que seja negativa, né? No meu caso é meu marido. Eu dei um jeito pra ele. Falei, do meu lado você não fica reclamando, não. Falei pra ele, se você quer reclamar, vai ser longe de mim. A não ser que seja alguma coisa que realmente faça sentido. Mas do contrário, você não vai reclamar do meu lado, não. Meu marido, nossa, reduziu quase que 90% da reclamação dele. Ele viu que do meu lado ele não ia ficar, então ele resolveu dar um jeito nas reclamações dele. Mas, enfim, reduzir as reclamações, né? E me conectar com pessoas mais positivas mesmo. Estabelecimento de metas. Conquistar objetivos pequenos libera dopamina e mantém a motivação. Ou seja, não adianta eu colocar metas grandes e aí eu fico frustrada porque eu não alcancei ainda, mas coloca metas pequenas. E a gente tá esse mês, né, quem tá na comunidade, a meta da peça-meta, né, não é o peso, mas é alcançar essa peça-meta já vai ser uma meta alcançada. Já pensou, no final do mês eu chego, opa, aquela calça que nem fechava, fechou. Aquele vestido que não fechava, ele pode não ter fechado, mas ele tá bem melhor em mim, entendeu? Então eu vou alcançando pequenas metas. Então, ao invés de eu colocar metas muito altas, eu vou colocando pequenas, de curto prazo, que eu consigo alcançar. Toda vez que eu alcanço essa meta que eu conquisto, isso ajuda a controlar o meu nível, a regular a minha dopamina ali, tá? E aí eu não preciso dar comida mais. Reduzir o estresse, técnica de relaxamento. Temos aí a yoga, a respiração, que eu já ensinei para vocês, acho que foi na da ansiedade, essa respiração profunda. Fica ali uns 5 minutos respirando mesmo, gente. A respiração manda oxigênio para o cérebro. Se eu não estou conseguindo pensar porque eu estou estressada, essa respiração vai mandar esse oxigênio para o meu cérebro pensar, tá? E também vai equilibrar os níveis de dopamina. São coisas simples, gente, mas que funcionam, tá? Parece, mas só isso, só isso. Se colocar ali umas 3 coisinhas dessas aqui, em prática, já vai ajudar a controlar seus níveis de dopamina. Você vai ver que o que você buscava na comida, você não vai buscar. Aquele comportamento que você tinha antes de, toda hora eu tenho que comer alguma coisa, eu tenho que comer,
Não vai ter. Se você praticar aquilo, você não vai ter, não vai mais precisar da comida. Por isso que eu sempre falo, não é sobre a comida, é sobre você. Eu não preciso fugir da comida, entendeu? Se eu aprendo a controlar meus níveis de dopamina, eu não preciso mais da dopamina que a comida me traz, tá? Eu quero trazer agora para vocês esse vídeo da cena do Todo-Poderoso, tá? É um filme um pouco antigo, mas essa cena, gente, é o que vocês precisam entender. Vou colocar o vídeo, depois eu comento um pouquinho sobre ele. É maravilhoso. Não importa o quanto uma coisa fique suja, você sempre pode limpar. Muita gente veio a todos tudo que queriam. É. Mas desde quando alguém sabe realmente o que quer? O que faço então? O que você fez com a sopa não foi um milagre, foi um truque de mágica. Uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol, isso é um milagre. Um adolescente que diz não às drogas e sim à educação, isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Peraí, você vai embora? Estou vendo que pode cuidar das coisas agora. Mas e se eu precisar de você, se eu tiver dúvidas? Esse é o seu problema, Bruce. É o problema de todo mundo. Esperar que caia do céu. A ordem voltou ao normal em Buffalo depois da rebelião no centro esta noite. Chefes de estado suspenderam. Essa cena desse filme é como se fosse a representação de Deus, né, gente? A gente tá o dia todo pedindo, Deus me ajuda, Deus faz isso, não sei o quê. E as pessoas não entendem, o poder não tá só com Deus. Deus, ele opera milagres através de nós. Ele não consegue fazer nada se dentro de mim eu não aceitar isso daí. Então, através, como que eu mostro que eu quero realmente esse milagre? Quando eu começo a fazer. A minha mentora, Elaine Orives, ela fala assim, você dá o passo, Deus estende o tapete. Ou seja, quando eu começo a me mover naquilo que eu quero, Deus começa a dar as oportunidades. E a gente tem que estar aberto a essas oportunidades que vão aparecendo ao longo desse caminho. Mas essas oportunidades aparecem quando dentro de mim eu começo a mudar. O poder não está, né? Eu vou falar que não está em mim, que sou mentora de vocês, não está em Deus, o poder está dentro de vocês. Ninguém muda vocês, vocês que se mudam. Entendeu? Eu me salvo. Aliás, ninguém te salva, você se salva. Entendeu? Nós, como mentores, estamos aqui para dar um mapa. Estou aqui dando para vocês a chave que vai fazer vocês mudar. Mas eu não tô para agir por vocês. Quem vocês que agem, entendeu? Vocês, quando começam a implementar essas coisas, pode ter certeza que dá certo, isso é ciência. Se eu começo a regular minhas emoções, se eu mudo meu jeito de pensar, as coisas começam a acontecer. Só que se eu continuo com os mesmos pensamentos negativos, se eu não controlo minhas emoções, se eu não faço as atividades que são o básico do emagrecimento. O que é o básico do emagrecimento, gente? Alimentação, atividade física, sono e água. São básicos. Aí eu cuido dos meus pensamentos, regulo as minhas emoções. Ou seja, eu consigo. Só que se eu não faço nada, ou eu faço meia boca ali, eu não consigo. Aí eu vou estar o tempo todo buscando um novo método, alguma coisa diferente que vai fazer eu sair do lugar. Mas se eu quero um milagre, eu tenho que ser esse milagre. O milagre não vai vir de fora, o milagre vai vir de dentro de mim. Entendeu? Então eu quero deixar aqui para vocês esse desafio. Dentro dessas atividades que eu falei aí, eu quero que você escolha uma atividade aí que vai te dar prazer. Aliás, dentro dessas atividades que eu passei, não. Eu quero que você escolha uma atividade que você identifica que vai te dar prazer e que não envolve comida. Você precisa praticar ela dentro desses 7 dias. Eu não sei. Música é um tipo de coisa que pode trazer felicidade. Tem gente que quer desenhar, tem gente que quer fazer crochê, costurar, cuidar de planta, ler livro. Qualquer coisa, gente. Mas que você perceba que isso dá prazer. Porque você tem que desfocar o prazer da comida para o prazer em outra coisa. Entendeu? E você vai fazer isso durante 7 dias e eu quero que vocês compartilhem no grupo qual foi a escolha de vocês. Ah, eu decidi que todos os dias eu vou escutar uma música. Eu gosto muito. Ah, eu decidi que eu vou pintar. Vou pegar um desenho e pintar. Tem gente que gosta de pintar. Minha mentora mesmo, ela pinta. Ela gosta de fazer esses desenhos. Entendeu? No meu caso, eu gosto da leitura. Né? Eu já comprei mais 2 livros. Não sei como eu vou dar conta de ler tanto livro. Tem 7 na fila para me ler e eu não estou dando conta. Mas o meu caso é a leitura. Eu fico ali perdida na leitura quando, se eu estiver estressada, só ficar lendo um pouquinho que já me acalma. Música também é uma coisa que é boa para mim. Entendeu? Então, busca, durante essa semana, algo. A Cleide, dança também, gente. É uma coisa. Eu vou passar uma coisa para vocês que eu fiz na catequese sábado com as crianças, gente. Olha só, eu levei as crianças para o parque e eu usei algumas coisas do parque para falar com elas como é que era, que o Espírito Santo agia. E aí eu falei para elas abraçar uma árvore. Você acredita que uma criança começou a chorar? Ela não estava bem. Ela não estava bem naquele dia. Eu já tinha percebido que ela não estava bem. Na hora que ela abraçou a árvore, foi como se, tipo, as emoções fossem saindo, assim. Depois ela falou assim, não acredito que uma árvore fez eu chorar. Mas não é, porque a árvore trouxe paz para ela e saiu para fora aquilo que ela estava sentindo, que ela não estava conseguindo pôr para fora, e ficou ali na árvore, coitada da árvore, ficou com o sentimento.
Mas a natureza pode te trazer prazer, que a comida também te traz, mas aí é a natureza. Entendeu? A gente tem que reeducar nosso cérebro para ele não querer esse prazer imediato todo o tempo, ele aprender a tirar prazer em outras coisas, tá? Então escolha uma coisa, uma atividade única que vocês vão fazer essa semana que não envolve comida, mas que vai te dar prazer, tá bom? E aí vamos deixar uma última frase aqui para vocês. Emagrecer não é apenas sobre o corpo, mas sobre equilibrar suas emoções, transformar sua mente e encontrar força para cuidar de si, mesmo a cada passo do caminho. Então, assim, gente, não é só sobre um corpo. Não, como eu disse para vocês, não adianta emagrecer e as emoções estão desequilibradas e a mente com aqueles pensamentos negativos. A chance de retomar o peso é muito grande. Tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que pensar, sentir e agir como a pessoa que eu quero ser. Entendeu? E muitas coisas você já pode fazer agora. Então, pensar como a pessoa que você quer ser, você já pode pensar agora. Não precisa estar com o corpo magro para você pensar como ela. Você já pode começar a pensar. Você vai pensar na sua versão do futuro e falar, como que ela pensaria nessa situação? E aí, a sua mente vai estar o tempo todo te respondendo. Aprender a ter essa conversa com você todos os dias. Tá bom? Meninas, é isso. Apareçam aí para tirar uma foto da nossa aulinha hoje. E aí, o que vocês acharam? Deu para entender sobre as emoções? Deixa eu ver. Deixa eu aparecer. Se conseguir tirar, aí. Compartilha aqui no chat uma palavra do que foi essa aula de hoje. Só com uma palavra. Vou compartilhar aqui. Foi maravilhosa, motivadora. Maravilhosa. Ótimo, meninas. Assistam essa aula amanhã, a gravação já vai subir. Quem não pegou do começo, assista. Olha, eu vou mandar o material já hoje, já dá uma olhada lá. Mas, acima de tudo, escolham aí a atividade que vocês vão fazer que não envolve comida, para você começar a educar seu cérebro, para não buscar mais na comida esse prazer, tá? Essa felicidade aí que sente, tá bom? Meninas, uma boa noite. Obrigada. Fiquem com Deus. E aí, no grupo, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar no grupo, tá? Olha, Regina, interessante a parte da dopamina. Eu vou mandar o vídeo também da moça lá. Só não sei o nome dela, Regina, mas eu vou mandar o vídeo lá dela, tá? Que eu achei lá no Instagram esse vídeo. Eu acho que é bem antigo esse vídeo. Tá bom? Beijo, menino.